Bom dia e a paz do Messias, chamado Cristo Jesus, para todos vocês, meus queridos amados irmãos. E agora eu peço a vocês que ouçam com clareza e com bastante atenção na leitura. A esperança é para todos. A esperança é para todos. Para bons e para maus, porque Deus ele dá a oportunidade para todos, tanto para os bons e para os maus, para que os maus venham se arrependerem. Vamos continuar a leitura e entender ela. A esperança. Aqui fala que Deus dá esperança aos fracos. Jó, capítulo 5, versículo 8 aos 16. Aí aqui, vamos lá, que diz que fala, se fosse o meu caso, eu procuraria mais a Deus e lhe entregaria o meu problema. Versículo 9. Ele realiza prodígios insondáveis, maravilhas sem contar. O 10. Derrama a chuva sobre a terra e envia água sobre os campos para abençoar todos. Deus dá esperança para todos. O 11. Levanta os abatidos e os desanimados e chorosos são exaltados em segurança. O 12. Frustra as extensões dos astutos, de modo que suas mãos nada possam executar. O 13. Apanha os ardilosos na sua própria sabedoria e o conselho dos perversos logo se demonstram inútil. Logo se demonstra inútil. O 14. Densas trevas se abatem sobre eles. Em pleno dia, ao meio-dia, eles perambulam, tateando como se andassem pela escuridão da noite. O 15. No entanto, Deus livra o necessitado da espada afiada que esses maldosos possuem na boca, e livra o oprimido das mãos dos arrogantes e poderosos. O 16. Assim, pois, há esperança para o indigente. A injustiça cala a própria boca. Aleluia, glória a Deus. Deus fez todos os seres humanos para que uns aos outros, um ou outro ajudasse um ou outro, amasse um ou outro. Mas muitos dos seres humanos pensam ao contrário, agem ao contrário, fazem ao contrário. Em vez de ajudar, prejudica os outros, causam problemas aos outros.
mas o Senhor nosso Deus socorre os prejudicados. Aqui ele diz também que depositemos nossa esperança em Deus. Está em Salmos 62, versículo 5 e ao versículo 7. Vamos lá, Salmos 62, versículo 5 ao versículo 7. Aqui ele diz: contudo, somente no eterno espera a minha alma, em silêncio, pois ele é que me traz a esperança. O 6. Ele é minha rocha, minha salvação, minha torre inexpugnável. Por isso, não desesperarei jamais. O 7. A minha salvação é a minha honra. A minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Eu vivo para Ele e Ele vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Aqui ele diz também: todos os seres vivos olham para Deus com esperança. Todos os seres vivos olham para Deus com esperança. Todos. Então não é somente alguns, é todos. Todos olham para Deus com esperança. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, que Deus os livre do mal. Salmos 145, versículo 15. Aqui ele diz, ele está falando: os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes dás o alimento no devido tempo. É todos. Deus, ele cuida de tudo e de todos. Deus, ele livra tudo e todos. Deus protege. Deus, ele é o nosso Pai, Pai de todos. Porque ele cuida de todos.
repito, os olhos de todos em ti esperam, e tu lhes dá o alimento no devido tempo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui também ele fala, a palavra faz o povo reviver, trazendo-lhe esperança. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 14. Aqui ele diz, a mão de Iave, o Senhor parava sobre mim e mediante o poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro e pude observar bem com clareza que era imenso o número de ossos no vale e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou, ó querido filho do homem, acreditas tu que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Então eu respondi, ó Yahvé, soberano, só tu o sabes. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E ele me disse, profetiza, pois, sobre estes ossos e ordena-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim declara Yahvé, o Eterno e soberano Deus. A estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida de novo, novamente, e revivereis outra vez. Aquilo que não tem vida, o Senhor, nosso Deus, ele dá a oportunidade mais uma vez para que revivam e reconheçam que somente ele é Deus. Aqui ele fala, eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne e estenderei pele sobre todos vós. Porém, a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor, que faço o bem para todos, dou vida de novo, dou fôlego de novo,
dou esperança, abençoo de novo todos. Então profetizei conforme me fora ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Aquilo que está morto, se ouvirem a voz de Deus, reviverão de novo. Vocês estão entendendo a palavra do Senhor nosso Deus? Que é preciso acreditar, é preciso crer, é preciso voltar, é preciso se arrependerem. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida pele os cobrira. Todavia eram corpos sem espírito. Não havia fôlego da vida neles. Mas calma, o Senhor está trabalhando. Calma, Yahvé, Deus, o Eterno, está trabalhando. Vai te dar saúde de novo. Ele faz tudo de novo. Ele faz tudo de novo. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza o Filho do Homem. Profetiza ao Filho do Homem e convoca o ar, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus. O Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos, para que vivam de novo. Fiz como me fora ordenado e profetizei, e no mesmo instante o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida. Aleluia, glória a Deus. Então o Eterno me revelou: ó Filho do Homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o Eterno e Soberano. Deus, ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus. Ó
derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Aleluia. Glória a Deus. E aqui ele fala a esperança deposita em Deus, não nos decepciona. A esperança depositada, repito, a esperança depositada em Deus não nos decepciona. Romanos capítulo 5, versículo 1 ao versículo 5. Aqui, mais uma vez, ele fala: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Aleluia. Glória a Deus. E aqui também em Cristo a nossa esperança não se limita esta vida. Aleluia. Repito mais uma vez, em Cristo a nossa esperança não se limita a esta vida. 1 Coríntios, capítulo 15, do 12 ao 20.
tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Pois estão errados vocês. Pois vocês estão errados. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. É isso que vocês estão afirmando. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim também os que sendo assim também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Aleluia. Glória a Deus. Então a nossa pregação é: Cristo ressuscitou para a libertação de todos, para a salvação de todos, para a esperança de todos. Ele vive em todos. Estou falando que ele vive em todos, porque está escrito aqui, ele vive em todos. Sei que muitos não vão entender e nem compreender o que está sendo lido, pregado, anunciado, mas é Bíblia. É Bíblia que está falando. É a palavra do Senhor nosso Deus. É a palavra de Yahvé. Aleluia, glória a Deus. Vou repetir de novo para que vocês entendam. No entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Para o bem de todos, para a salvação de todos, porque ele vive em todos, aleluia, e está em todos os lugares. E aqui também ele fala, os cristãos devem estar preparados para explicar a sua esperança. Aleluia, glória a Deus. Repito, os cristãos devem estar preparados para explicar a sua esperança. Glória a Deus.
Livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aqui está escrito: antes, reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, para o bem de todos e para todos, Cristo ressuscitou. O Messias, chamado Cristo Jesus, ressuscitou. Foi ressuscitado pelo seu Pai. Yahvé, Deus eterno. Para o bem de todos e para todos. Aleluia. Glória a Deus. Então não fiquem tristes, não fiquem preocupados, nem desanimados, nem angustiados, porque Ele ama todos. Ele te ama. Foi por vocês todo o sofrimento dele. Aleluia. E agora todos vocês fiquem com a gloriosa paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E até logo. Amém.